Se o TikTok é a mídia do futuro, por que ele anda gastando milhões em mídias velhas e ultrapassadas? Quem veio primeiro? O ovo ou a Graciane? Ou melhor, o ovo ou o marketing? Tá começando mais um Qual é o BO? Seja bem-vindo a mais um Qual é o BO, diretamente aqui do nosso estúdio número 2, aqui na Vale TV. Estamos aqui para trazer muitos BOs, muitas tretas, muitos papos importantes. Eu sou Bruna Monteiro, sou publicitária, sócia da Altabox Marketing Digital, idealizadora do portal Dicas Vale dos Sinos, sou membro da Vigília Nerd, componho o Cineclube Paranoia e alguns outros projetos com a Paranoia também, assim como alguns projetos aqui com a Vale TV. Eu sou Kika Giordano, a mulher dos jobs, aquela profissão que começa com P e termina com A, publicitária. Especialista em branding, a louca das gerações, chata de galocha e mãe de Gen Z. E hoje a gente vai trazer mais uma pauta espinhosa aqui no nosso Qual é o BO. E para nos ajudar nessa pauta, eu apresento a nossa convidada, Jenny, quem é você na fila do pão? Primeiramente, obrigada, gurias, pelo convite. Quem sou eu na fila do pão, né? Eu sou estrategista de marketing, principalmente relacionado a conteúdos. Eu faço conteúdo no TikTok e no Instagram sobre livros, então sou a louca dos livros. Também sou apaixonada por café, apaixonada por balanços e estou muito feliz de estar aqui. Yay! Então, começando um assuntinho assim que a gente adora falar, né? A gente adora falar um pouquinho mal da internet, apesar de a gente amar a internet, a gente gosta de dar umas alfinetadas nela. Nós que somos TVzeiras e noveleiras, fomos surpreendidas aí nos últimos tempos com uma campanha do TikTok na TV aberta. E já soube que essa campanha também está no cinema. É uma campanha com alguns influenciadores de relevância, né? Principalmente pessoas que fazem conteúdos sérios e verificados numa intenção de, talvez, trazer um pouco de seriedade para o TikTok, né? Então, assim, a pergunta é, por que uma plataforma digital dominante precisa gastar milhões numa mídia considerada ultrapassada, que muita gente já falou que vai morrer, né? Que é a TV aberta e o cinema, a mídia off. Então, se a gente analisar lá em 2020, no início da pandemia, o foco, que foi quando o TikTok começou a fazer campanhas na TV aberta, o foco era muito mais dizer assim, nós estamos aqui, nós existimos, eles patrocinaram Big Brother, eu acho, naquele ano, nós existimos, nós estamos aqui, e você que está em casa, no confinamento, faça algo e mostre ao mundo, né? Então era muito mais no sentido de estamos aqui, é fácil de usar, faça sua dancinha, faça sua receita. Eu mesma baixei o TikTok na época da pandemia, postei vídeo de receitas e tal, né? E hoje, a campanha que eles têm, ela tem um foco muito mais de dizer assim, olha, somos uma plataforma de conteúdo verdadeiro, de conteúdo útil, que vai te ensinar coisas, né? Então, o primeiro que eu vi foi o da Mari Krieger, que é a nossa ídola, que a gente adora, que faz conteúdo sobre biologia e saúde, com dados científicos. Depois eu vi o da Nath Finanças, que também é uma influenciadora que eu sigo, que eu gosto bastante, faz conteúdo sobre finanças, de uma forma muito verdadeira, muito realista. Ela era uma pessoa da favela, então ela é muito pé no chão. Ela fala para pessoas de baixa renda como melhorar a sua qualidade de vida, sem aquela coisa magia, né? Sou um mago, vou transformar sua vida. E sem aqueles termos super complexos. Exatamente. Pensando que investimentos e organização financeira é algo distante, difícil e complicado, né? Exatamente. E aí é o que a mãe sempre fala aqui, né? Por quê? Porque o on espalha e o off valida. É o off que valida a mensagem. A gente tem um alcance nas redes sociais que é absurdamente maior do que qualquer mídia offline. Só que a validação da mídia offline,
ela acaba sendo muito maior. Aquilo que a pessoa vê na TV, que ela ouve na rádio local da sua cidade. Lê no jornal. Que ela lê. O jornal ainda pouquíssima gente lê, né? Mas a TV aberta, ela ainda tem um alcance grande. E a Globo ainda tá no streaming, né? E aí, então, agora temos essa... que não é off, mas ela segue uma validação da mídia de massa, né? Ela não tá afetada pelos algoritmos. Sim. Ela tem uma outra... Como se fosse uma curadoria, né? Uma outra proposta. E aí, eu chamo a nossa convidada, né? Para contar como que é ser uma criadora de conteúdo na maior plataforma digital, criar conteúdo sobre talvez a primeira mídia do mundo, que são os livros. Né? A primeira forma de contar histórias. Não, acho que o teatro deve ter vindo junto ali, né? Sim, não, acho que o teatro veio primeiro. Os bardos lá que espalhavam as notícias e tal. Sim. Mas, então, conta um pouco pra nós como é que é isso. Até contextualizando um pouco, assim, a tua abertura, eu acho que o TikTok, ele quer estourar uma bolha, né? Porque por muito tempo ele foi essa plataforma da dancinha. Então tem essa questão, assim, de, só jovens estão lá. E eu acho que são dois extremos, puxando aí pra geração que eu sei que tu gosta, da geração Z tá lá fazendo dancinha e da geração mais antiga fazendo as receitas. Então, a minha irmã, ela é formada em moda e ela costura. Toda vez que ela posta uma coisa de TikTok, vem muita terceira idade falar sobre isso, né? Então, eu acho que essa forma de ir pra TV aberta e fazer publi é pra estourar essa bolha. Eles usaram muito isso na Bienal do Livro também. Eles fizeram uma campanha bem grande com vários influencers literários, porque existe, né, então, o BookTok dentro do TikTok, que é essa galera que fala de livro e já tem muitos relevantes, então eles patrocinaram Bienal, eles fizeram livraria do TikTok, então eles estão fazendo inserções offline, né? Estão fazendo inserções offline nessa questão de, acho que validar e estourar as bolhas mesmo, né? E se eu posso te interromper também, além do próprio TikTok, dos criadores estarem buscando estourar essa bolha, eu vejo também um processo de avanço dos outros espaços estarem começando a entender essa ampliação da plataforma, essa evolução da plataforma do TikTok, né? De uma forma bem prática, um exemplo bem básico relacionado a isso, às vezes as livrarias só colocando ali nos livros, os best-sellers do TikTok, exatamente, os mais falados do TikTok, que ninguém patrocinou aquilo ali, né? Mas que como tá bombando e tem esse nicho e tem essa comunidade, né? Que eu acho que é muito isso hoje. Eu sou a maior defensora do TikTok. Pra quem ainda tem essa trava ou ainda não vive esse mundo, eu sempre falo, cara, tem de tudo ali, tem gente com 5 curtidas, 5 milhões de curtidas, tem gente de Estância Velha, tem gente de Singapura, e aí tem o tio velho, e tem a galera super produções e a pessoa só com a câmera tremida. Exato. E aí a gente vê ali muito mais coisas viralizando, e não só no sentido de viralizar, mas de estourar e conseguir realmente crescer. Porque eu vejo uma possibilidade de tu viralizar e continuar crescendo a partir daquele viral, que não vai ser uma coisa isolada, né? E aí, às vezes, é tipo os pedreiros brincando ali na obra, sabe? Tem essa vibe que eu acho que ela é tão interessante e que permite que o algoritmo deles, apesar de ter mudado, permite que a gente permeie por mais bolhas, né? Eu vejo que daqui a pouco eu curti uma coisa ali, eu já tô num algoritmo que eu sou costureira, e daqui a pouco eu sou dos livros, e daqui a pouco eu sou dos filmes, daqui a pouco eu tô lá em ciência, então eu consigo caminhar mais por isso, né? O algoritmo do TikTok, ele é mais responsivo, né? Ele parece que ele capta mais rápido. Isso. Ele muda mais rápido também. Às vezes eu acho isso um pouco ruim, porque quando eu me dou conta, às vezes eu parei de ver um conteúdo que eu gostava. Será que tu gostava? De aparecer, porque se ele tá mim. te mostrando, é porque tu ficou ali. Não, é que às vezes eu fico um pouco longe, assim, eu fico lá, sei lá, 3, 4 dias sem acessar o TikTok, né? Mas aí é legal porque a Bruna, ela já traz para um lado todo do digital, e eu já penso a coisa no global, né? Então, para mim, o que é muito isso? O tal do cross-mídia, né? A mídia em todos os lugares. Mas o que eu acho mais louco, e aí agora, eu acho que foi ontem ou hoje que estreia a novelinha lá, Vertical. Foi ontem ou hoje? Não sei, mas enfim, essa semana acho que estreia a novelinha Vertical. Sim. Que é uma novela da Globo em formato vertical feita para o TikTok. Porque as pessoas assistem, né? Eu tenho uma colega, Janzi, que ela foi a primeira vez que eu vi alguém dizendo assim, eu assisto o filme em partes.
Porque eu começo a assistir, acho interessante, e o TikTok vai me entregando a parte 2, a parte 3, a parte 10. Ele tá assistindo ali numa telinha... Uma telinha minúscula, num formato que não é o adequado, mas eles estão já acompanhando esse comportamento. Não é o adequado, por quê? Porque geralmente o corte tá na vertical, né? Na horizontal, perdão. Mas isso é então... É uma evolução. Eles já estão evoluindo, já estão fazendo a novela no formato certo, entre aspas. Eu que trabalho trabalhava em agência, bem na época dessa transformação digital, né? Eu lembro do quanto a gente... primeiro que a gente precisava se ligar e depois a gente precisava convencer os videomakers. Quando eles faziam vídeos, que eles já tinham que fazer uma captação que fosse amigável para dois cortes. Nós aqui já na Vale TV, a gente tá fazendo numa televisão. Sim, esse horizontal. podcast. Mas a gente ele tá pensado pro formato horizontal. Tá aparecendo nós duas aqui, no horizontal. Mas quando a gente fizer um corte disso, vai aparecer só eu, né? No corte. Sim. Que é um formato vertical. E como durante muito tempo houve dificuldade. Porque quando a gente fazia uma campanha, tu tinha que dividir ela em todos os formatos. Sim. E o formato horizontal e vertical, ele é necessário. Então, já tem que ter um pensamento, né? Inclusive... Mas só para concluir, eu acho que quem faz pro TikTok, já faz ele pensado só pro vertical. Claro. Sim. Não, com certeza. Mas é que daí a galera pega um filme, corta em 1000 partes e aí tá no vertical, mantém a telinha horizontal no meio do celular vertical, que daí é minúsculo, não, né? Isso que é o formato. Isso que ela quis dizer de formato adequado. Entendi. E mesmo assim... o celular? Não, porque, quer dizer, depende, mas é que depende da forma como foi postado. Às vezes a pessoa pega e faz um edit que pega, vamos supor, essa tela horizontal aqui, encaixa ela numa tela vertical e ela fica só centralizada. E às vezes até coloca algum texto em cima e embaixo. Sim. E aí o pessoal fica olhando as coisas assim, sabe? Eu gosto, às vezes, de ver partes de coisas pra ver se eu me interesso por um filme ou uma série, pra daí eu ir assistir. Mas sabe que essa semana eu vi uma análise, né, no TikTok, inclusive, falando que por que a Netflix, né, se fala muito, por que a Netflix tem é tão identificável as produções da Netflix pela iluminação, pelo enquadramento, que às vezes até gera um certo incômodo pra quem é mais adepto, assim, pra quem é mais viciadinho em séries e filmes, consegue ver direitinho essa diferenciação, mesmo não sendo especialista na fotografia, vamos dizer assim, da Netflix. É que a Netflix já faz uma coisa adaptada para o celular. Então, os enquadramentos são mais fechados, ou às vezes não vai pegar um grande plano amplo da coisinha lá atrás, porque daí a pessoa daqui a pouco vai estar olhando aqui no celular. Então, precisa estar mais direcionado o olhar dela. Por isso que às vezes as coisas, até enquanto elas acontecem, elas são narradas ou contadas, fica até meio óbvio. Ah, estou aqui enchendo café. Sim. Sabe? Justamente porque às vezes as pessoas deixam o celular ali ou botam na TV enquanto fazem outras coisas. A Netflix já tem esse entendimento. Então, apesar de ser, assim, um pouco polêmico, assim, um pouco dual nesse sentido de, o cinema, é uma adaptação para os novos formatos, para as novas mídias, para novas formas de consumo. Quantas vezes a gente usa como segunda tela, né? Eu vi uma reportagem sobre isso, recentemente, assim, e eu faço muito isso. Eu pego o note, vou pra sala, trabalho home office, fico trabalhando e vendo uma série. Óbvio que eu não tô vendo a série de verdade, né? Então o conteúdo precisa ser mais simples, digamos assim. Assim, eu sempre olho a novela vendo o Instagram, o TikTok, ou o Threads, alguma coisa. Mas tentando ser tentando trazer a polêmica, né? Quando o mundo começou a ficar tomado, assim, pelo digital, eu lembro de um exato momento que foi de ruptura na minha vida. Que eu saí de uma agência que tinha o foco bem offline, que foi quando eu comecei a trabalhar lá em 2012, e fui trabalhar numa agência digital. E aí aquilo, meu Deus, o mundo mudou. Eu me senti, inclusive, ultrapassada. Eu tinha 30 e poucos anos na época. E tinha separação, né? Tinha agência off e agência digital. E aí eu lembro que um dia eu falei alguma coisa muito apocalíptica, porque eu sou dessas, né? Fico sempre apavorada. Sério? Eu não sabia. Que surpresa. E aí, isso 2011, tá? E daí uma pessoa que tava na mesa falou assim, é só mais uma transformação do mundo. Assim como foi o cinema, assim como foi a TV. E aí, eu falei assim, nossa, mas o que vai acontecer se a gente não sai mais da internet, né? As crianças passam o dia todo na internet, 2011. Aí ela falou assim,
Ah, mas a gente, quando era criança, nossos pais também diziam que a gente ia passar o dia todo na frente da TV e a TV ia comer o nosso cérebro. Agora é mais uma outra coisa que nós estamos apavorados, mas as gerações que vêm daqui pra frente, pra eles vai ser normal. Sim. E daí eu pensei, é verdade, né? É isso mesmo, né? E eu criei o meu filho com esse pensamento. A internet é pra ele o que a TV era pra mim. Só que não. Porque a TV era passiva. Sim. E a internet não é passiva. A internet é um lugar recíproco. E aí, por isso que não é a mesma coisa. E aí, quando chega nesse ponto do... Que tu tava falando do videozinho vertical, horizontal no meio, e um monte de coisa em volta, aquilo ali pra mim, daí já extrapolou, já é brain rot. Ah, não, pra mim também. Entendeu? A novela feita pro vertical, o Netflix pensar no conteúdo já pra tela pequena, cara, que foda isso. Adaptação, né? Só que aí, pra mim, já tem um limite. Mas eu acho que é a adaptação da tendência que a Gen Z, a geração mais nova, vai de comportamento, né? Então eles já estão lá na frente, eles já estão fazendo outra coisa. Que vai criar uma adaptação depois. Sim. Eu acho que é isso ali que a Bruna falou, e eu já vi esse tipo de conteúdo, né? Uhum. Que a pessoa tá no vídeo explicando uma coisa e na parte de baixo tem alguém, sei lá, lavando um tênis, uma meleca, mas às vezes não é isso, às vezes é só ali uma frase, tipo, filme sobre tal assunto. Aí no meio que às vezes da é telinha, clickbait. tá. Às vezes é clickbait, e normalmente não corresponde. Aí a legenda não diz o nome do filme, eu diz uma coisa nada a ver. Cara, isso. tem Sabe que enxurrada agora disso. um conteúdo que eu tô consumindo no TikTok bastante, eu não sei se vocês já viram, é explicações feitas por musiquinha de IA. Gente, sim. é muito viciante. Tipo, como foi feita a ponte e tal? E aí, ao invés de ser alguém explicando, é uma musiquinha explicando e vai mostrando as imagens e a musiquinha que foi claramente feita Professores, atenção. Professores e pais Professores, atenção. Olha a dica aí, ó. Fazer música por IA para explicar as coisas da aula. Se liguem! Muito mais legal. Eu me lembrei agora de uma coisa que a gente fez no segundo ano do ensino médio, na aula de biologia, que era pegar... a gente fez uma sobre mitocôndria, e aí a gente tinha que pegar uma música e adaptar. E a gente fez com um funk. Cara, aquela aula foi muito massa. Eu aprendi biologia como nunca. Nunca mais esqueceu. Então, tem É a ludicidade da coisa, né? Exato. Cara, tem um influencer, um criador que eu... Agora faz tempo que eu não vejo conteúdo dele, que é o Spartacus. Já viram? Ele tinha, na época do Quebrando o Tabu, ele tinha bastante conteúdo no Quebrando o Tabu. Uhum. Ele é um menino que ele é especialista em comunicação, enfim, hoje ele é especialista em comunicação. E ele viralizou no YouTube, ele decidiu que ele ia investir a vida dele naquilo ali. Quando ele viralizou no YouTube, fazendo uma adaptação, uma paródia de Lady Gaga para uma aula de ciências, e era tipo isso aí que tu falou. Só que eles ainda fizeram... Imagina, performance. A gay com as amigas, né? Eles fizeram a performance ainda, e aí ele viralizou por causa disso. Bem na época ali que o YouTube tava aquela, né, aquela coisa... Aquela coisa louca. Interessante. Mas... Desculpa, só para largar a última pergunta no ar para vocês responderem. Ok. A campanha do TikTok, ela passa nas outras redes sociais? Ela roda no Instagram? Ela não. Olha, com certeza. Eu não vi no YouTube, eu vi no cinema, vi na TV, mas eu acredito que no Instagram não. Porque o Instagram, fala-se no Instagram que tu nem pode falar TikTok no Instagram, né? Sim. Geralmente fala, é a rede vizinha, vi na rede vizinha por causa do algoritmo, porque é concorrente direto, né? Então... E já fica a dica pra quem aí tá nas duas redes. Exatamente. E não tá ligado ainda. Fala rede vizinha, nas duas fala. No TikTok não fala Instagram, e no Instagram não fala TikTok. E no streaming? No streaming, tipo Netflix, que não é uma rede social. No streaming, eu não vi propaganda do TikTok. Na Globoplay, por exemplo. Não, na Globoplay deve ter, porque eles tem anunciam na Globo. Anúncio. O Prime tem bastante anúncio. A Disney tem anúncio pra caramba. Eu não vi no Prime. Eu não vi ainda, mas eu acho que seria uma possibilidade. Mas é interessante, né? Que a rede social fora da rede social. Que eu acho que é mais uma vez o TikTok se mostrando, não digo tentando ser, porque daí, né? Mas tentando ser e se mostrando disruptivo, né? Uhum. Que desde o início já veio trazendo uma novidade que depois o Meta teve que correr atrás, né? E revolucionou aí de várias formas a questão do vídeo em todas as plataformas hoje.
E então eu acho que é o TikTok seguindo da mesma forma, como talvez, né, minha análise aqui, que não tem dados, mas observando tudo, que começou aí como uma rede dominada pela geração Z, né? E aí tu tava falando de como eles lançam novas tendências, o TikTok segue com essa prerrogativa de estar à frente e de quebrar esses paradigmas, né? Que eu acho que é bem interessante. Até porque daí, de tempos em tempos, a gente tem essas evoluções ali, os vídeos também, e daí depois as outras redes sociais vão seguindo, né? De tamanho do vídeo, que antes era até 1 minuto, 3 minutos, aí depois dá pra, agora no TikTok dá pra botar horas, aí o TikTok botou agora o TikTok Shop, que eu tenho várias opiniões sobre isso, mas enfim, ele segue inovando e testando mais coisas do que eu acho que o Meta faz. O Meta fica só testando um monte de coisinha, às vezes, que nem faz tanto sentido, uma adesão de uma ferramentinha, uma outra coisa, enquanto o TikTok, eu vejo que ele segue realmente inovando. Ele amplia, né? Exato. Mas eu acho também que é formas de monetizar. Tu falou do TikTok Shop também, porque o que o Meta fez? O Meta monetizou com um anúncio. E aí, a gente já não quer mais, a gente já tá meio cansado, tá meio saturado. Claro que o TikTok faz isso, mas não sei se vocês já usaram o recurso de anúncio do TikTok. É bem mais amigável. Então, é bem mais difícil de entender que é um anúncio, digamos assim. E ele tá tentando monetizar de alguma forma. Os criadores de conteúdo já entenderam que eles podem fazer link de afiliado, que eles podem vender através do conteúdo. Sempre foi feito, né? E o TikTok, observando esse comportamento, também vozes da minha cabeça, né? Não, baseado em vozes da minha cabeça, parece ampliar. E aí o TikTok Shop, pra mim, é um grande exemplo disso, né? Que eles realmente estão vendendo ali dentro com os melhores preços, enfim. Eu vejo que aumentou muito o número de anúncios ali no TikTok. Tipo assim, é um vídeo, um anúncio, um vídeo, um anúncio. Mas é um anúncio que ele é... Dá pra ver que é. E eu acho isso importante, tá? O pessoal que fala de social media e fala de Instagram... Os maiores especialistas que falam de social media, eles vão sempre falar assim, que tu tem que fazer a propaganda com cara de conteúdo, para não parecer propaganda. E eu entendo, tá tudo certo. Eu não gosto. Eu gosto de ver boas propagandas. Porque eu sou publicitária, eu gosto de ver propaganda. E eu gosto de ter a separação. Isso é uma propaganda, isso não é uma propaganda. Eu gosto, eu me sinto bem. Então, eu acho legal que o TikTok, ele tá sinalizado que aquilo ali é uma publi. Mas é uma publi tão espontânea e que das pessoas usando as coisas, que ela não me agride. Sim. Né? É um formato diferente. Né? E às vezes eu descubro produtos bons. Mas eu acho, eu também gosto de ver boas propagandas, mas eu acho que uma boa publi hoje é uma boa propaganda, sabe? Aquela publi que tu sabe que é publi, ela tá sinalizada, mas tu não percebe, porque tem tanta informação, mas tu olha pelo entretenimento e no final tu pensa, caí numa publi. A publi do Guaraná Fizz com a Luana Zucoloto. Isso, eu ia falar da Luana Zucoloto. Meu Deus do céu, ela é uma que ela já é conhecida agora, né, nessa nova etapa dela como criadora de conteúdo, por fazer essas publis disfarçadas, porém muito claras. Ela começa com um vídeo de humor muito bem estruturado e aí termina na publi, né? Mas aí tu vai ver com atenção na legenda, tá bem sinalizado que é uma publi e fica bem claro ao final do vídeo que é uma publi, porém foi uma publi divertida, que te entreteu e que tu ainda conseguiu, dependendo do produto ou da marca, talvez criar um vínculo ali de fato, né? E eu acho que a Luana, ela era publicitária. Porque aquela situação ali da reunião e das coisas que ela fala é muito Não, é que ela era real. CLT. Ela era CLT. É que eu achava que ela fala era... muito sobre CLT. Sim. Ela fez toda uma parceria com o LinkedIn, inclusive, com o, sei lá, o CEO, daí eu não lembro o nome do cara, mas ela fez uma parceria lá com o LinkedIn, aí teve umas apresentações, teve um summit lá, que ela fez essas interações com eles, né? E ela segue tendo essa pegada CLT, empresarial, mundo do trabalho, na comunicação dela, que agora expandiu, agora ela tá lá até nos programas de culinária lá, com a... qual que é o programa? Não lembro. Não sei se é o... eu vi ela naquele programa ruim de humor que a Globo botou lá, que é uma vergonha. Não, mas ela tá lá nos... Ela só fez o primeiro, eu Ela acho. tá nos Masterchef da vida, não sei se é o Masterchef, mas ela tá num desses aí, como uma convidada ali, meio fixa, sabe? Mas a gente já vai falar mais sobre publis sinalizadas ou não, sobre como lidar com isso, sobre como construir conteúdo de uma forma, né? É que a publicidade, ela tem tantos caminhos, né? E tem coisas que podem dar tão certo ou tão errado
né? Sim. E aí agora vamos falar de um assunto... Eu ia dizer, a gente já vai falar melhor sobre essas personalizadas, mas a gente vai falar sobre campanha. A gente vai falar sobre uma campanha que essa semana, nos últimos dias, deu o que falar em vários níveis. E eu vou dizer assim, eu achei genial. Tu veio até da cor pra homenagear. Eu vim aqui de graça e ovos, né? Tirei um ovo aqui do bolso, mentira. Mas o que foi esse movimento aí do Graça e Ovos? Porque... até a Kika voltou aqui, né? Absolute Branding ou Absolute Marketing? Já vou te deixar falar sobre isso. Mas pra quem tá meio perdido aí, só vou dar um contexto. A gente teve essa semana, então, a marca da Graciane com o lançamento de ovos Premium Deluxe, não sei o quê. E aí, só foi isso. Foi o lançamento da marca dela de ovos Premium, taranã. Daí teve uma caixa com os ovos, uma caixa linda, azul, com os ovos ali, com a logomarca da Graça e Ovos, não sei o quê. Vários influencers, criadores de conteúdo receberam aquilo ali, fizeram até vídeos e comentários. E a internet entrou em polvorosa. Pessoal comentando umas... Nossa, esse é o auge do capitalismo. Ela tá vendendo ovo por sei lá quantos R$1.000. E ao mesmo tempo, antes, né, do plot twist, antes da reviravolta, eu fiquei ao mesmo tempo achando um pouco genial, porque a Graciane, conhecida pelo seu shape, conhecida por comer 70 milhões de ovos por dia, em vez de montar mais uma marca de suplemento meio frau aí, ela foi lá e só fez um negócio dela com ovo, a proteína raiz, irmão. E eu achei isso, ao mesmo tempo, super inteligente. Então fez muito sentido com a marca dela, com o perfil dela. Absolute Branding. Exato. E agora traz o plot twist pra galera. Aí o plot twist, acho que foi ontem, né? Eu acho. Eu também acreditei. A gente tá gravando isso na quarta-feira. Eu amanhã, acreditei que era verdade. Eu também acreditei. E porque eu não duvido que Exato. algo assim venda. Eu com também. uma história muito boa por trás. Que foi entende? o caso. Sim. De novo, É. pra mim fez muito sentido com a Graciane. É? Ao mesmo tempo, a gente tem um monte de produto por aí. É. É um pouco absurdo vender ovo premium, mas ao mesmo Sim. tempo não me surpreende, porque é um absurdo que faz sentido. É o calendário do advento de Cristais Swarovski. É tipo isso. Eu nem sabia dessa, mas Sim, né, sem comentários. existe. Enfim, não vamos entrar nos detalhes. Mas eu acreditei que era verdade, porque eu acredito que há pessoas que comprariam. Sim. Pela experiência Pela de estética. marca, né? O Absolute Branding. Uma redação impecável. Uhum. Todo o storytelling, a redação era impecável. Parabéns, galera publicitária que criou essa campanha. Assim, ó, vocês são, ó... Parte 1 e Assim, parte ó, 2 meu feitas Deus. com Não, muito começou sucesso. com a Xuxa, né? Sim. É, mas então, explica Sensacional. pro pessoal qual foi o plot twist. Começou com a Xuxa, da Xuxa só para adultinhos. Isso. Que aí tinha air fryer da Xuxa. Que a Essa gente foi a primeira comentou aqui campanha já no último programa. que é uma campanha do Canva. Acho que a gente não chegou a mencionar, né? Era uma isso que eu queria que tu falasse. É uma campanha do Canva, que no fim eles querem dizer que o Canva é uma ferramenta que, ela é fácil de usar, que todo mundo consegue usar, e 2, que tu consegue criar todo o escopo de coisas ali que tu precisa para tua marca só usando o Canva, desde uma identidade visual bacana até site e outras... Vídeo. Depois a Graci lançou um vídeo daí explicando isso, né? E aí ela comentou que tudo, o logotipo, o pattern lá, a textura, a paleta de cores, a tipografia, o vídeo, tudo da campanha foi feito no Canva, até mostrando ali a aplicação, a criação, né? Tipo, no computador, assim, mostrando o mousezinho ali fazendo as coisas. Eu acho que a campanha, além de ter sido genial, ela comunicou perfeitamente o que eles queriam comunicar. E aí, aquela história, né? Eu sempre defendo o Canva, porque eu digo que o que faz um bom trabalho é o ser humano por trás da ferramenta e não a ferramenta, né? Mesma coisa é IA. Sim. Hoje eu vi um vídeo que o cara fala que fizeram um estudo e botaram lá 400 pessoas numa sala, 400 na outra, umas criando com IA e outras criando sem IA. Quem é que criou melhor? As pessoas que criaram sem IA. Porque ele fala que é o seguinte, a IA é uma ferramenta, assim como é o Photoshop, assim como é qualquer ferramenta. Se tu é um designer ruim, não é porque tu vai saber usar Photoshop que tu vai ser um designer bom. Se tu não tem repertório para usar a IA ela vai te ajudar, ela não vai fazer as coisas para ti. E daí ele ainda fala assim, se você é bom, você vai ficar melhor com a IA. Se você é ruim, você vai ficar ruim mais rápido. Né? Tem um comentário aí sobre essa campanha? Muito bom. Sobre a campanha, deixa eu pensar. O que me incomoda um pouco, assim, eu acho que a gente já falou, o que me incomoda um pouco é
esse slogan de para qualquer um. Eu, que gosto muito de design, me dá uma coisa assim, porque acho que, como a Kika falou bem, não é qualquer um. A gente precisa ter o repertório, a noção do design, Sim. a combinação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Canva segue muito firme na comunicação deles de que é facilitado, qualquer um no sentido de que é muito mais barato, muito mais acessível. Era muito mais difícil tu conseguir fazer um curso de Photoshop, conseguir a licença do Photoshop. E hoje com o Canva tu consegue fazer coisas ótimas, inclusive vídeos. Eu sempre fui uma fã de Canva, uso muito, mas não usava para criação de conteúdo. E hoje eu uso, porque agora já tem recurso de legenda. Então, tipo, tá avançando muito rápido. Assim. O slogan do Canva a tagline deles é o design é para todos. Sim. E eu vejo que eles estão fazendo muito esse movimento de trazer a galera que tá no Photoshop, a galera, os designers mesmo, a galera que como nós, trabalha com a comunicação digital para irem migrando para o Canva, né? Então, tipo assim, ao mesmo tempo que é para todos, mas ao mesmo tempo para todos, para o cidadão comum, que pode criar o seu cardzinho, pode criar seu logo, se for preciso, mas ao mesmo tempo para os designers, para quem trabalha a comunicação, a gente tem as ferramentas mais top que estão se equiparando aos softwares de linha que que vocês estão acostumados, né? Sim, eles fizeram uma compra recente, né, de agregar softwares mais complexos. E aquela coisa do ratatouille, né? A cozinha para todos no sentido de que um bom cozinheiro pode vir de qualquer lugar e um bom design, se tu tiver acesso para melhorar, pode vir de qualquer lugar com o Canva também. Eu, na minha percepção, assim, uso Canva com assinatura há muito tempo. Eu acho que eles poderiam investir um pouco mais em melhorar as ferramentas de design. E aí eu vejo eles agregando muitas funcionalidades de programação, de voz por IA, de não sei o quê. E às vezes eu sinto que eles poderiam estar evoluindo um pouco mais nas ferramentas de design. Que já poderia dar para desenhar um vetor, sabe? Puxar um nozinho de curva, algumas coisas nesse sentido. Mas complementando o que tu falou, o designer que é inteligente... Ele usa as duas ferramentas hoje. Sim. Porque tem coisas que são mais fáceis de fazer no Canva e coisas que o Canva não faz, que daí só o Photoshop faz. Sim, né? É o que nem, por exemplo, a gente faz ali as capas dos nossos cortes aqui do programa. Eu faço direto no Canva, porque eu consigo daí já pegar no celular, eu abro ali, enquanto o Photoshop ele é mais pesado, puxa mais no meu computador, né? Vai demorar um pouquinho mais, mesmo com um computador rápido, ainda vai ser um pouquinho mais pesado e difícil. No Canva ali, pum, 3 cliques, já tá feito, né? Ele é excelente para coisas rápidas e para rede social. Eu vou fazer um story, vai durar 24 horas, porque eu não preciso de uma complexidade maior, né? Então, Exatamente. Vamos pro próximo tópico, então, que é muito a ver com o que a gente já estava falando e que tem muito a ver com a nossa convidada aqui. Foi a pauta que ela sugeriu aqui para nós. Que a gente convida a pessoa, algo que faça sentido para ela também, apesar de a Jenny já sei que é coringa, que sempre que a gente precisar pode chamar pros pops. Mas vamos falar então, mídia ou entretenimento, público ou conteúdo real. De novo, uma continuação do que a gente estava falando aqui. Mas queria comentar que tá cada vez mais difícil de identificar, né? O que é uma dica sincera, o que é uma publi disfarçada em diversos setores. O TikTok, como eu falei, daí agora é o meu comentário, né? O TikTok Shop, às vezes me cansa ali, ao mesmo tempo que eu já falei também, agora vou falar um pouquinho mal, né? Que daí tudo tá ali com o selinho laranjinha de TikTok Shop. Ao mesmo tempo que eu acho que é legal as pessoas trazendo, muitas vezes, as dicas talvez sinceras, daí eu já não sei dizer o que é, mas aí fica aí, será que aquela calça ficou muito bem nela mesmo, ou será que ela botou um grampo atrás? Eu não tenho como saber, será que ela tá fazendo aquilo ali realmente só pra vender, ou porque ela agregou uma criação de conteúdo com uma potencial fonte de renda, né? E muitas vezes hoje eu vejo as redes sociais que deveriam servir para conectar, sociabilizar e gerar informação e conteúdo, estão inundadas de publi, né? O que levanta mais uma vez essa pauta que a gente traz constantemente aqui, em quem confiar. Mas aí não é só em quem confiar, né? Porque vai além dos influencers hoje, né? A gente fala aqui muito de qual influencer, de como ver esses grandes aí que tem muitos seguidores, mas além deles, porque todos agora podem gerar conteúdo. Então, o que é o GC pago e o GC raiz, né? Que a gente fala aqui. O que é eu que gostei do café, dessa xícara, achei muito boa qualidade, vou lá comentar porque é genuíno, e o que é pago, porque às vezes a empresa não sinaliza, né? Às vezes a pessoa foi contratada para fazer aquilo ali, que daí a gente já não considera como UGC, né? Mas que as empresas compram e vendem esse serviço dessa forma, né? E quando a publi não está sinalizado, né? E como identificar? Então, Jenny, conta um pouquinho pra gente sobre o teu olhar sobre isso, como criadora de conteúdo.
Certo. Eu acho que vou resgatar um pouquinho a pergunta, né? A Kika me perguntou como era criar conteúdo de livros, que é uma coisa tão íntima e particular, em uma rede social, né? Então, eu acho que todo leitor, apesar de ser uma coisa muito solitária ler, todo leitor, ele quer falar sobre os livros, ele quer comentar, ele quer ter essa troca. E eu acho que foi assim que o BookTok surgiu, né? Então, eu gostei muito desse livro, eu não tenho com quem falar, eu vou fazer um vídeo, vai ter comentários. Só que a gente sabe que a propaganda, ela tá muito diluída hoje, né? Então, antes, na TV, a gente sabia exatamente qual era o momento da propaganda. Tô olhando um filme, tem o comercial. Hoje não, isso tá muito... tá tudo misturado. Tá tudo misturado. Perdeu não tem fronteiras, bordas, né? Não tem bordas, exatamente. Julia, não tem mais bordas. Não tem mais bordas. Então, isso no BookTok em específico, eu acho muito complexo, assim, porque quanto que a pessoa realmente gostou daquele livro, ela tá indicando porque ela amou, 5 estrelas, coraçãozinho, ou ela tá sendo paga, ou ela ganhou aquele livro de uma editora. Então, tem muito isso, né? E tem essas grandes trends literárias que sempre existiram, mas que hoje no BookTok é muito mais rápido, que é um monte de influenciador falando, ai, maravilhoso, 5 estrelas, não sei o quê. E aí, quando tu vai ver, é só uma forma da editora alavancar aquela escrita que talvez não seja tão boa assim, né? Então, é complicado isso da gente entender quando é uma recomendação de amiga de verdade ou quando é uma publi, né? Então, eu gosto da publi quando ela... acho muito mais fácil quando ela é sinalizada, mesmo que ela seja uma boa publi, que ela te pegue, mas depois tu entenda, do que esse conteúdo meio disfarçado. E tem essa questão no TikTok de já estar sendo dito que nenhum criador de conteúdo tem crítica. Por quê? Porque tu ganha o livro, tu não vai falar mal do livro, né? Ah, sim. Então, falta a crítica, que é uma coisa que a leitura te traz tão forte, né? Então, a gente lê pra ser mais crítico, mas a gente tá se tornando menos crítico, porque a gente tá sendo patrocinado por editora, né? Então, tem essa questão também. E como que tu aplica isso na tua... Como que tu... Não isso exatamente, mas como que tu faz a tua criação de conteúdo nesse gênero? Sim. Eu sou uma pequena, minúscula influencer, né? Então... eu ainda tenho, e eu acho que isso é o legal do TikTok, que tu falou que qualquer um, tu consegue consumir conteúdo de qualquer um. É muito mais fácil chegar nos criadores do que no Instagram, por exemplo, dos pequenos criadores. Então, os pequenos criadores, geralmente, eles falam sobre o que eles gostam de verdade. Mas, claro que tem a questão do algoritmo ali, né? Então, a gente tá criando conteúdo, a gente quer que popularize, quer ser visto. Então, é um equilíbrio bem tênue, assim. Tem que equilibrar mesmo entre as coisas que a gente gosta de verdade, que a gente vai falar, mas o que tá em alta, né? Querendo ou não, é um pé em cada lugar, assim. Tu vai falar do livro que ninguém leu, mas que tu amou? Sim. Mas tu também vai dar uma olhada ali no que tá sendo mais falado e tentar ler alguns livros que estão sendo bem falados pra também conseguir um bom engajamento, né? Que querendo ou não, é o que a gente quer. Achei legal, daí, na minha visão sobre a tua criação, que tu foi agregando coisas, né? Surgiu o Clube do Livro a partir disso, que é algo que a gente já falou aqui outra vez com a Pops, né? Que uma influenciadora que começou fazendo o conteúdo dela sobre autoestima e o empoderamento feminino dela, e que a partir disso ela observou movimentos e um desejo de criação de comunidade para criar ali um grupo privado de conversa e de acolhimento feminino. E da mesma forma, ao meu ver, foi o que tu fez com a questão dos livros, né? Foi na criação digital, vai agregando ali quem se interessa, quem engaja, amigos e novos seguidores, para esse clube totalmente online. Como é que é isso? Sim. Eu acho que é natural também, apesar do TikTok ter a possibilidade de fazer vídeos mais longos, é natural que a gente queira mais conexão. Então, por isso, esse movimento do Clube do Livro, para trazer pessoas para aproximar, para realmente fazer essa troca, e também um movimento de ir para outras mídias, né? Tem muito booktoker que tá indo pro YouTube, voltando para as origens do YouTube, porque pode ter essa questão de fazer conteúdos mais longos, né? Então, acho que é um movimento natural da criação de conteúdo, a gente ir entendendo, se encontrando e fazendo multiplataformas. Ai, amei isso, já não vou anotar aqui pra gente fazer um corte depois. Não, porque é bem isso, é o que a gente traz aqui, a questão de entender o multiplataforma, de entender o que o teu público precisa, entender o que o teu público gosta, e às vezes também expandir para alcançar novos públicos, né? Sim. E a esteira de produtos que às vezes, por mais que sejam produtos digitais, que às vezes é a tua voz, a tua opinião, é o teu produto, né? Mas de tu ampliar ali pra conseguir evoluir de outras formas, porque daí, aí tu vai pro YouTube, tu tem um outro tipo de monetização, né? Tem muita gente chamando, gente, voltem pro YouTube, ou vão pro YouTube, porque é ainda uma grande plataforma
né, porque a gente fica falando aí de rede social, apesar de YouTube, de certa forma, ser uma rede social, né, mas ainda assim é uma que tá em grande construção e as pessoas estão voltando a consumir os vídeos longos, né? Sim. A gente falei agora há pouco, o TikTok, o Instagram estão aumentando o seu tempo de lançamento dos vídeos e o YouTube é de vídeos longos. E o YouTube é onde as pessoas ouvem e assistem podcasts, como esse aqui, né? Então tem todo esse movimento também que é preciso a gente ficar atento, né? Mas também tu trouxe outros tópicos aqui que eu queria falar, os exemplos da Frida McFadden, né, famosíssima, agora vai ter a adaptação do livro da Empregada aí, né, Isso. Com a Amanda Seyfried e a Sydney Sweeney, várias polêmicas, mas o que tu queria falar sobre isso? Essa questão de identificação de publi, né, então vamos dar o exemplo da Frida, o exemplo do Kindle colorido, né, quando de fato, porque a questão do BookTok não é mais só ler, né? Toda a estética do ler e o que ler. Então, o quando de fato aquilo é bom ou quando aquilo é só uma campanha com multi-influenciadores, né? Então, quem tá na bolha ali do BookTok consegue perceber, às vezes, um autor eles escolhem e aí pulveriza aquilo. Então, vários influenciadores grandes, pequenos falando, porque também influencia, né? O grande tá sendo pago, daí o pequeno quer saber, daí lê, já dá opinião. E a questão do Kindle colorido também foi isso, né? Quem precisa de um Kindle colorido, né, gente? Se a gente só lê livros normais, não vai ler mangá. Mas foi uma grande jogada da Amazon nos últimos tempos, assim, de dar o Kindle colorido para os influenciadores e eles fazerem review e acabar sendo aquilo não... eu adoro o Kindle, tem um grande diferencial, mas é só uma forma de fazer unboxing disfarçado, né? Muito bem. Tem algum comentário aí? Eu quero comentar sobre o GC, já que a Poli não tá aqui, para dizer que o GC pago não existe. Exato. Então, estou falando pela Poli. Amiga, eu tô te defendendo. O GC pago não existe. Mas aí eu vou trazer aqui o meu comentário de pessoa que observa principalmente a comunicação e a linguagem, né? Os termos, e o GC, vamos pensar nele como um termo linguístico, né? Um nome. Quando os termos eles caem na boca das pessoas, e a internet amplifica isso, as pessoas elas vão agregando sentido naquilo. Sim. E eu percebo que hoje tem pessoas que falam em UGC e elas já nem sabem lá da origem que o UGC era uma coisa espontânea. Então, eu já vejo que se fala muito mais em UGC pago, como se já está naturalizado, já tem empresas que vendem. Eu vi um anúncio esses tempos de uma agência ser, não sei o quê. Falando do case da Granado lá, que foi um UGC verdadeiro que fez o Granado lá, do Granado viralizar. E aí eles usaram esse exemplo da Granado para vender serviço de UGC para outras marcas. E aí já deturpou totalmente o sentido do que era o UGC. E aí eu lembro lá, antigamente tinha a discussão que não é logomarca, é logotipo. Foda-se, cara. As pessoas começam a chamar de logomarca. Tu não pode impedir a língua de seguir o rumo que os caminhos próprios, entendeu? E aí isso já introduz o assunto que eu vou trazer depois. Então, não sei se vocês ainda têm mais alguma coisa para comentar sobre esse assunto. Senão, eu vou para o próximo tópico, que é sobre isso também. Só um parênteses sobre isso, sim, que é bem importante a gente ver que hoje tem várias marcas aí que daí tu abre o feed, tá cheio de conteúdo de pessoas aparecendo, mas que a gente tá difícil de saber se aquela pessoa foi contratada para aquilo ali ou se ela por livre espontânea vontade quis fazer. Acho que é interessante a gente ter essa ferramenta ao mesmo tempo de que pessoas comuns podem ser contratadas por marcas para fazer um conteúdo que ela não precisa se expor para ser influencer, que precisa manter aquele lifestyle, que precisa se preocupar com ter seguidores. Eu acho esse serviço interessante, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter esse olhar atento às marcas. De questionar, né? Aquela marca ali, ela realmente tá bombando e todo mundo tá fazendo unboxing e recebendo e avaliando, ou ela tá contratando pessoas pra falar aquilo ali, né? Então é importante a gente tentar ter esse olhar, apesar de não ter uma resposta, tu vai ver isso e vai descobrir se é ou não, mas a gente questionar isso. E ao mesmo tempo eu acho legal que a gente possa, o GC Raiz, né? Façam, gente. Gostou de um produto? Faça teu story, comenta, né? Como eu sempre digo, todos somos influenciadores. Eu gosto de pegar e fazer isso. Comprei um produto novo, eu coloco nos stories, normalmente é o que mais bomba até do que meus conteúdos mesmo, assim, né? E aí, o que tu achou? Eu não gostei. Me conta depois o que tu achou, sabe? Então isso é interessante de a gente poder criar
a partir da nossa opinião, né? Eu acho que isso é o mais legal do micro-influencer em qualquer setor, inclusive no BookTok, de ser uma dica de verdade, uma dica de amigo, uma coisa mais confiável, né? Mas tu gostou, mas o que tu achou? E se adapta, né? Eu acho que a gente vai buscando, acho que uma forma, assim, precisa ser crítico, mas também precisa buscar o que tu gosta dentro das coisas que tu consome. Sempre vai ter um influencer, por menor que ele seja, que se adequa aos seus gostos e as dicas vão ser incríveis, né? Então, exatamente. É isso o caminho. Mas aí evolui. Isso que tu falou, contratar pessoas comuns para mostrar os produtos, eu acho que é o que o TikTok já tá fazendo. Que esses anúncios que eu vejo no TikTok, ele tá sinalizadinho ali, TikTok Shop, né? Mas é uma pessoa comum mostrando o produto. Eu acho que o TikTok consegue identificar o influencer, sabe aquela coisa dentro da empresa antes... Pega a pessoa para ser líder que já tem naturalmente a liderança, é mais ou menos isso. Ele pega um influenciador que ele já vê que a comunidade tá levando para cima e aí faz as parcerias pagas, e ao mesmo né? tempo eu acho interessante, pra tu ter, eu já fui ver pra um cliente, pra tu ter o TikTok Shop ali, tu tem que ter alguns requisitos, né? Não é eu vou abrir minha conta, eu vou ali e vou começar a publicar, não. Tem que ter um número X de seguidores, tem que ter um número X de engajamento, não altíssimo, mas ao mesmo tempo que mostre que tu realmente gera conteúdo constantemente, que tu é um usuário da plataforma e que tu tá ali com o intuito de gerar mais conteúdo, né? Ao meu ver, pelo menos, é isso, assim, né? E aí eu entendi, e eu vi até um vídeo lá de uma mulher esses dias no TikTok, que ela estava fazendo um conteúdo direcionado para, abre aspas, quem quer ganhar dinheiro fazendo UGC. E aí era esse tipo de conteúdo aí do TikTok. Sim. Então é isso que eu tô falando. Eles já estão chamando essa publi com pessoas comuns. Sim. Eles estão chamando isso de UGC. Sim. Né? Então o termo ele migrou. Até porque, de novo, como a gente já falou outra vez, né? Mas nem todo mundo nos acompanha em todos os episódios. Às vezes, entre tu contratar um fotógrafo, estúdio, modelo, pensar de uma forma, né? Ter todo esse tempo, esse dinheiro envolvido, é mais fácil tu contratar essas pessoas para criar um conteúdo a partir de um briefing que tu vai dar só de direcionamentos da marca, né? E tu ter mais rostos e pessoas, né? Do que tu... É mais fácil, assim, né? De certa forma. Sim, e aquilo dá uma cara de naturalidade. Sim. E eu acho que foi por isso que o termo, que é User Generation Content, isso, né? Conteúdo gerado pelo usuário. E daí eu imagino que por isso que o termo acabou migrando, por quê? Porque apesar de ser uma publi, é uma publi que ela parece de uma pessoa comum que usou ali o produto, mas ela está sinalizada como publi. É que às vezes, aí tem a questão, né? Às vezes nem é uma publi, às vezes ganhei um livro, ganhei um produto, ainda tem isso, né? As editoras, por exemplo, todo final de ano eles fazem a lista de influenciadores da editora. Não ganha nada, mas ganha os lançamentos antes. Então eles vão fazer uma curadoria ali, vão escolher, vão mandar, e aí tu vai falar mal? Sim. Não vai falar mal? Tem um direcionamento, claro, tu pode ser o mais sincero possível, pode escolher o livro que tu te identifica mais, que tu realmente gostou, mas tu tá ganhando. Então, tipo, não é uma publi, não precisa ser... Pela regra, não precisa ser sinalizada como publi, mas ao mesmo tempo... eu acho que daí quem traz lá dos... que nem gostei muito desse livro, não sei o que, não sei o que. Porém, eu achei que aqui falhou um pouquinho, não sei o que, não sei o que. Acho que quando o cara traz o outro lado, já mostra uma sinceridade maior, né? É por isso que crítico, né? É por isso que eu leio as críticas da Vigília Nerd, porque a Vigília Nerd faz a crítica sincera e critica o que tem que ser criticado. E a gente deixa bem claro na Vigília que é a nossa opinião, né? Sim. A gente traz ali um olhar de... Ok, cinematograficamente falando, a direção, ali, os pontos que a gente sabe como jornalistas, mas ao mesmo tempo, daí tem as coisas que são nossa opinião. Eu não me identifiquei com esse filme, porque ele não sei o que. Então, a gente sempre busca deixar isso bem claro. Mas eu acho que são essas, só fazendo o último, são essas as vozes que ganham espaço. Porque tu não quer ver uma coisa só do lado bom. Se tu quiser fazer só o lado bom, tu pode perguntar pro GPT, ele vai falar só as coisas boas. Tu quer ver uma opinião real, uma crítica ali, de fato, mais aprofundada, né? E ao mesmo tempo, talvez não ganhando tanto espaço, né? Tu falou, mais devagar. Vai ser, porque a gente não quer se vender, entende? Sim. A gente não quer fazer o conteúdo por fazer, a gente não quer fazer a coisa só porque ela é viral. Eu, às vezes, me canso de querer... Eu sei que a gente é um site de notícias, um portal de conteúdo, mas às vezes eu não quero só colocar ali, da mesma forma como eu falei no outro episódio de uma coisa que eu faço no meu, a gente não quer colocar na Vigília, é só uma coisa igual que todo mundo está falando, então que seja em menos volume, mas mais
mais profundo. E até o que me incomoda muito é os conteúdos repetidos também. Sim. Porque eu sou uma pessoa criativa, eu não quero fazer o meu conteúdo sempre no mesmo formato, sempre no mesmo formato. Às vezes um influenciador, ele viraliza num humor e ele faz a parte 2, 3, 4, 5, 10 daquilo, né? Então, porque o algoritmo quer o familiar, né? Então, Que é uma coisa que o Instagram agora já oficializou que é seguir com séries de conteúdos. Sim. Porque já, né, e no TikTok isso já é bem mais comum. Que eu entendo, que é o que eu chamo com os clientes de conteúdo assinatura. Que é algo que daqui a pouco tem um potencial de ser mais atrativo por um todo, daqui a pouco é um pouco mais incrementado, um pouco mais diferente, um pouco mais único. Que daí a pessoa, ela gostou daquele conteúdo, ela vai acessar o teu perfil e vai ver mais daquilo ali. Só que daí eu acho que não tem que ser só aquilo ali. Sim, né? sim. Daqui a pouco, a partir disso, tu vai ter um outro formato similar, tu vai ter uma outra pegada. Se é sobre livros, daqui a pouco tu vai falar sobre livros estrangeiros, vai falar sobre os nacionais, vai falar... tu vai ler fazer uma impressão das primeiras páginas. Enfim, daí é preciso inovar como um criador, que eu acho que nem sempre as pessoas fazem isso. Dá pra pensar como editoria de conteúdo mesmo, né? Alguns formatos que validam. E que tu tem que ter tem que ter mais coisas na tua comunicação, né? Sim. A mesma forma como não vai criar ali teu Instagram e vai colocar só compre meu produto, olha meu produto. De novo, traz uma receita, traz uma dica, conta a tua história da tua marca, e aí tu vai agregando editorias, né? Sim. Mas vamos pra última pauta que o tempo... Hoje vai ter fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Tu bota depois a bomba. Pô, vou botar aqui, assim que eu tenho... Um assunto que é bem espinhoso e eu vejo que, assim, algumas pessoas, ou pessoas que não sabem nada comentam, ou as que tentam pensar com profundidade, elas não comentam porque elas não sabem o que comentar. Então, a manchete da semana foi: Lula sanciona a lei que proíbe o uso da linguagem neutra pelos governos. E aí, gente, eu queria falar desse assunto já faz um tempo, porque eu vejo, assim, muito especialista de Instagram dando veredito sobre isso. E é um assunto que ele tem tantas camadas, ele é tão complexo. E eu, que antes estava dizendo para as gurias aqui todas as especialidades que eu tenho para falar nesse assunto, né? Sou formada em letras. Fui pesquisadora durante 3 anos em estudo do discurso, que é o estudo da língua aplicada, é uma área da sociolinguística. Sou publicitária... despertador. Sou publicitária há mais de 15 anos, então também lido com comunicação, lido com as transformações da comunicação. A gente estava falando antes aqui do UGC, do termo, né, que migrou de sentido, e tantos outros termos que entram ou saem da língua. E aí, junto com essa manchete, que o Lula finalmente foi lá e deu uma canetada, né, que era o que ninguém tinha feito até agora. Teve também um debate aí, que foi semana passada, entre a Cíntia Chagas e a Manuela Dávila, que são, não vou aqui recuperar a bio de cada uma, mas são 2 mulheres de ideologias bem opostas. Inclusive, é muito legal esse debate, recomendo que todos assistam. Maturidade feminina, assim, 2 mulheres que têm lados completamente diferentes, debatendo de uma maneira muito adulta, madura e... respeitosa, assim. Apesar de ser ávida com as suas opiniões, Isso. E aí, elas duas simbolizam exatamente o que os lados dizem sobre essa questão da linguagem neutra, né? Enquanto a Cíntia Chagas, que é uma mulher mais conservadora, e ela também é professora de português, ela fala que a gramática não prevê esse tipo de uso da linguagem neutra. A Manuela Dávila traz a questão da sociolinguística, que ela vai dizer que a língua é viva, que a língua se transforma, que as palavras... todo momento, palavras entram e saem da língua. E aí, qual das duas está certa? As duas estão certas e as duas estão erradas. Não entende que as duas... De novo, a resposta é depende. A resposta é depende. E aí, o Lula fez certo em assinar esse decreto? O Lula fez certo em assinar esse decreto, porque ele não proibiu a linguagem neutra. Ele proibiu a linguagem neutra em comunicações públicas e governamentais. Por quê? Porque a comunicação pública e governamental, ela precisa ser acessível e compreensível para a maioria das pessoas. E ali ela precisa atender a gramática.
Não quer dizer que ela vai começar a usar termos complexos da gramática, ela ainda assim pode ser uma linguagem simples, mas ela precisa ser acessível. Até porque, lembrando, né, que às vezes o uso da linguagem neutra, já que não há um consenso, e as pessoas vão utilizando de várias formas, tem o elo-delo, daí tem, em livre de julgamento, só estou comentando, né, aí daqui a pouco, em vez do U, as pessoas colocam um X, né, então tem várias formas de aplicação, às vezes na acessibilidade, pensando nas deficiências, às vezes dificulta o entendimento para quem daqui a pouco tá pelo um celular, que a pessoa é cega e aí só faz a leitura por voz, então isso, e entre outras aplicações, né, porque eu também busco pesquisar, apesar de não ser, né, não ter essas credenciais, busco pesquisar bastante, ler sobre esse assunto, então surgem esses debates a respeito com bons argumentos como este, né? Sim. E até o afastamento, né, como tá muito polarizado, talvez usar uma linguagem neutra numa comunicação oficial vai fazer que alguma parte do público que a gente não quer que esteja afastado, né? Porque Sim, o governo Com é para todos. certeza. Exatamente. Se distancie naturalmente só pela linguagem. Excelente colocação. Mas é importante lembrar que isso não é proibir o uso. Por exemplo, se um escritor vai escrever um livro, e esse livro, ele talvez seja direcionado mais falando desse público, ele vai trazer essa linguagem, porque é uma obra de arte. Se eu tenho uma marca e a minha marca, ela quer dialogar com esse público, eu talvez possa usar essa marca. Você quer usar nas tuas redes sociais? Assim como existem maneiras de usar a linguagem neutra sem usar aqueles pronomes Galera, estranhos. pessoal, gente. Isso. Tu pode dizer, uma vez eu fiz uma campanha quando eu trabalhava em agência, que eu trabalhava para a JBL, tinha uma campanha das caixinhas de som personalizáveis e a primeira chamada que eu tinha criado era Seja Único. E aí eu quis ter uma chamada que não fosse, que não tivesse gênero, e aí eu mudei para Seja Original. Então, às vezes, tu consegue fazer essa troca, né? Mas aí vai ter alguém que vai dizer assim, mas a gente precisa incluir as minorias, as pessoas não binárias e tal. Mas aí, como a Bruna disse, tem pessoas neurodivergentes ou tem sistemas de comunicação que não comportam. Então, assim, eu não tenho dados para dizer se isso é justo ou não. Eu só tenho uma coisa para dizer. A língua não funciona por decreto. Nem para o uso e nem para a proibição do uso. Excelente. Não adianta dizer, tu vai usar isso, tu é obrigado a usar, tu não é obrigado a usar. A língua, ela funciona por adesão. Quando um termo ele pega e ele começa a ser usado, um dia ele vai entrar para a gramática. Então, a dica que eu deixo para a galera que quer, talvez, transformar a língua, criem termos que sejam fáceis de usar. E que as pessoas entendam com facilidade. Termos né? virais. Cada vez que aquela sigla lá aumenta mais uma letra, mais ela se distancia das pessoas. Sim. Então, assim, por mais que a gente queira defender causas, vamos olhar de forma estratégica. De forma estratégica, né? De forma que seja acessível para todo mundo. E saber que, de novo, gente, daqui a pouco tu não gosta disso, tua opinião, meu amor, não precisa sair aí jogando pras pessoas, porque para essas pessoas que defendem a linguagem neutra é importante para elas, né? Aquilo ali, elas têm um motivo para estar ali, todos os dois lados, é um debate bem intenso, né? Dos dois lados. Que precisa existir, eu acho que o debate é saudável. Exato, existir. Só que às vezes passa, assim como em qualquer assunto hoje, tá tudo polarizado, passa do debate e vira bagunça. Né? Então, calma aí, antes de jogar os cavalos em cima do outro, de qualquer lado, né? Porque tudo agora é um lado e outro lado. E não pode virar uma caça às bruxas também. Exatamente. Né? Se tem essa movimentação, ela existe por um motivo, as pessoas têm motivos para isso. Então, né, calma aí, galera. E vamos buscar o que se encaixa melhor com o nosso público, né? E essa é a dica. Vamos encerrando por aqui. Vamos deixar as dicas aí finais. Tu tem uma dica aqui, ó. Eu tinha uma dica? E esse criador de conteúdo que eu descobri há pouco tempo. Ele é um menino moçambicano. Legal. Que mora em São Paulo. Ele tem, 18 anos e ele estuda filosofia. E ele explica episódios, ele pega cortes de falas de pessoas que falam verdades absolutas, assim, né? E ele explica pelo ponto de vista da filosofia, citando os autores.
E, gente, ele é uma... Amei já. Ele é muito difícil de dizer. Ele deveria ter um arroba vou mais botar, fácil. mas vou botar na tela. Vai aí. botar na tela, mas é arroba Yunus, com 2 S, Jalilo. Yunus, com Y, né? Yunus, 2 S, Jalilo. Ele é incrível. E eu, quando eu comecei a seguir ele tava com, sei lá, 30 mil seguidores. Agora ele já tá com 150 mil aí, porque ele bombou. A gente nem te brifou disso, mas como você é uma Não, booktalker... mas eu assisto esse programa no YouTube. Gosto. Então Muito eu obrigada. tenho uma dica de livro, pra ser bem Era o original, que eu né? ia te pedir. Eu queria, tipo, uma dica de livro. Um livro que esteve no meu clube do livro, Bruna devia ter lido, não sei se leu. Vamos ver. A Impostora, da R.F. Kuang. É uma... Não, vamos ver. é Mas uma esse eu quero muito. Quero muito. Não é ocidental, né? E o que eu acho legal desse livro é que ele fala um pouco do mercado editorial, porque basicamente ela é uma autora sem sucesso, ela rouba o livro da amiga, e aí ela se torna um best-seller. Então fala um pouco desse mercado editorial, quem é escolhido e tal, mas também fala muito sobre a questão das redes sociais. Porque a partir do momento que ela vira uma best-seller, ela precisa criar uma persona nas redes sociais. Então ela precisa manter aquela persona, ela é uma mulher branca e o livro não, né? Ai. Um livro asiático, então tem essa questão de manter a persona, mas também fala muito do impacto dessa persona na vida real dela, do hate na vida real dela. Então é um livro bem interessante, bem rapidinho de ler. Eu vou dar uma dica, mas a minha outra dica é que vocês vejam o Clube do Livro da Jenny, que é legal que cada mês eu gosto que tu traz propostas diferentes, Sim. né? Leituras diferentes, algumas que estão bem altas, outras nem tanto, autores diferentes lugares do mundo. Então fica a dica aí no Insta da Jenny, tem ali as formas de entrar no clube. E além disso, tu dá várias dicas nas tuas redes mesmo. E a minha dica, gente, bem tranquila, sem muito embasamento, falta menos de um mês pro Natal, vamos respirar fundo, né? Vamos começar a maratonar filmes de Natal. Lá na Vigília a gente já tá dando várias dicas, @VigíliaNerd. Mas filmes de Natal levinhos, sem pressão. Às vezes são histórias bem aguinha com açúcar, nada demais. Mas que sim dão um aquecimento no nosso coração. Vamos respirar fundo, tentar aí ter um final de ano bem tranquilo. E é isso. Isso aí. A gente volta em 15 dias. Né, com mais um Qual é o BO. No próximo episódio, a Poli vai estar de volta. Saudades, Poli. Finalmente. E, né, pra vocês nos acompanharem, a gente tá no nosso YouTube. Onde mais que a gente tá aí, amiga? No Instagram, @Qual é o BO Podcast, e na Vale TV, todos os sábados, às 20 horas. E aí no Face, no YouTube da Vale TV também, no nosso YouTube, @Qual é o BO Podcast também, nas principais plataformas de áudio, agradecendo o nosso Ederson Nunes da Eco Coworking, que nos auxilia nessa parte. E é isso, ficamos por aqui, muito obrigada pela audiência. Beijos. Thank you.